Hello, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente pra vocês. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo por aqui. E aproveita, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial por aqui. Aproveita e deixa seu like, escreve aqui embaixo da mensagem o que Deus falou no teu coração e bora pro vídeo. O tempo, sempre fazendo parecer com que as esperas jamais terão um fim. Tempo esse do homem, Cronos, que muitas das vezes nos machuca, que muitas das vezes nos faz sentirmos cada vez mais pressionados, nos levando a inúmeras comparações, nos fazendo ansiosos, focado em um futuro que muitas das vezes nós idealizamos, que foge da nossa realidade e que acabam nos frustrando e fazendo com que nós simplesmente desistamos de esperar em Deus. Isso tudo porque acabamos que nós não confiamos em Deus. Esse tempo que somente o Kairos é capaz de cessar todo e qualquer sofrimento e trazer alegria completa para o nosso coração. E para falar um pouquinho mais sobre, nós vamos ler a passagem que está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 8 ao 9, que diz o seguinte: mas há uma coisa, caríssimos, de que nós não devemos esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Minha mãe sempre falou isso comigo, que um dia para Deus pode ser um ano para nós. Assim como um ano no nosso tempo é um dia para Deus. Por isso que muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida e para muitas pessoas que não vivem, não sentem, não sabem da nossa espera de fato, que pode ter demorado anos, para as outras pessoas, quando Deus as realiza de fato, pode ser que foi da noite para o dia, mas foi exatamente no Kairos, no tempo de Deus, na graça dele em nossa vida. Continuando, o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Deus, ele utiliza de paciência conosco para que a gente não se perca, porque de fato, muitas das vezes, a nossa promessa, ela precisa ser trabalhada em nós, para que nós possamos recebê-la, para que nós não a percamos. Porque muitas das vezes Deus pode deixar com que a promessa se realize na tua vida, porém, simplesmente por não estarmos preparados para receber o peso dessa promessa, nós acabamos deixando com que ela se vá. Então, em muitos momentos, diante da espera em Deus, desse tempo do Kairos, nós temos picos instantâneos de fé. A gente tá lá e diz: não, Deus, eu vou esperar, eu acredito, vai dar tudo certo. Com um misto de: eu não aguento mais. Meu Deus, eu preciso que isso aconteça logo na minha vida. O Senhor não tá me escutando, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor desistiu de mim. Aí depois a gente vai lá, é a mesma coisa, a gente entrega para Deus aquele sonho que a gente tem no nosso coração. E aí a gente fala: não, eu vou confiar, eu vou entregar, eu vou deixar com que Deus trabalhe no meu coração durante esse tempo de espera. Mas dá um dia ali, a gente já tá ali desesperado, ansioso. E muitas das vezes a questão da gente ficar muito ansioso, querendo com que a promessa de Deus aconteça na nossa vida, que a realização de um sonho aconteça na nossa vida, que a gente começa primeiro a se comparar com a vida do outro, a gente começa a focar de fato no tempo, no Cronos de fato. Tá passando o tempo, a minha idade já chegou, eu já estou velho. E muitas das vezes nós acabamos fazendo por nossas próprias forças. A Bíblia está repleta de grandes exemplos de espera em Deus para que possa viver a promessa. Uma delas está lá em Abraão,
que fala sobre Deus ter dado a promessa para ele de ter uma grande nação que proveria dele. E ele, de fato, ali, ele confiou e foi. Só que também havia uma outra promessa, que ele teria um filho dele. E Abraão, ele já era de idade, a esposa dele era estéril. E simplesmente por ela não saber esperar, simplesmente ela foi lá e fez o quê? Pelas próprias forças dela. Ela foi lá e arrumou um jeitinho de acelerar o processo que Deus já havia falado que cumpriria, que faria, mas no tempo dele. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não vamos lá, diminuímos o nosso sonho para tentar fazer com que ele seja talvez mais fácil, para que Deus permita que aquilo aconteça mais rápido e a gente conseguir acelerar. Eu mesma, inúmeras vezes, pedi algo para Deus. Pedir, porque a gente vai lá e pede, e Deus quer que a gente peça, e peça grande, mas peça com fé, confiando que Ele vai realizar isso na nossa vida, no tempo certo, no Kairos. E simplesmente eu fui lá e pedi a Deus, eu quero isso, isso e isso. Mas conforme o tempo foi passando, assim como Sara, ela não acreditava que era possível ela engravidar, porque ela era estéril, ela não confiou na palavra de Deus. Assim como muitas das vezes nós também não confiamos naquilo que Deus fala para nós. Eu sei, gente, que esperar dói, machuca, porque cada minuto que vai passando, a gente vai se frustrando, porque muitas das vezes nós também criamos futuros irreais na nossa cabeça. A gente idealiza muito as coisas e sabemos que a idealização, ela não é a realidade. E aí a gente acaba se frustrando, aí a gente acaba desistindo do sonho de Deus na nossa vida. A gente diz que Deus não quer saber da gente, que Ele não vai fazer aquilo que nós tanto sonhamos, Ele não vai cumprir com a sua palavra, mas a gente precisa somente confiar de olhos fechados que Deus, Ele vai fazer sim. Assim como Ele prometeu para Abraão que faria uma grande descendência, Ele fez. Assim como Ele prometeu também a Abraão um filho dele, Ele também o cumpriu. Mesmo Sara tendo ido lá, desobedecido a Ele, não tendo acreditado que ela teria sim um filho, ela foi lá e na época era um costume das escravas se deitarem com seus senhores lá, para que se a mulher de fato não pudesse ter filhos, ele pudesse vir a ter um filho ali. E como vocês sabem, muitas das vezes aquilo que a gente faz pelas nossas próprias mãos tem consequências. Muitas das vezes, como foi a questão de Sara até os dias de hoje. Porque tiveram os 2 filhos, entendeu? E simplesmente hoje acontece que até os dias de hoje, os judeus contra os árabes, eles brigam até hoje pela terra prometida por Deus. Então a gente vê aqui que a Sara, tendo desobedecido a Deus, ela não tendo acreditado que Deus daria o filho para ela, que seria um milagre por ela ser estéril, viram como que as consequências de uma atitude tomada pelas próprias mãos reverbera até hoje. Então, comigo, graças a Deus, essa atitude que eu tive de tentar fazer com as minhas próprias mãos não deu em nada, mas me frustrou, me chateou, me fez entrar em sofrimento e, consequência, tardando a minha promessa, a promessa de Deus na minha vida. Eu simplesmente fui lá e fiz pelas minhas mãos. Eu diminuí o meu sonho que eu havia pedido para Deus, para que o que eu ali, a gente às vezes fica assim, não, mas se for desse jeito, vai ficar mais fácil, talvez é isso que Deus quer para minha vida. Não é isso. Deus sempre quer o melhor pra gente. E muitas das vezes esse sonho que a gente tem no nosso coração tão forte que nós temos, a gente acha que não é sonho de Deus, mas esse sonho que tá aí, cravado dentro do teu coração, que cada vez mais fica tão forte, você pode ter certeza de que também é sonho de Deus. Não é simplesmente uma vaidade sua, algo que você quer
para talvez provar para si mesmo que você pode. Então, conforme eu fui lá e fiz pelas minhas mãos, eu diminuí o sonho de Deus na minha vida, eu diminuí a promessa de Deus na minha vida, simplesmente para caber em algo que não era para mim, algo que não é o que eu havia pedido de fato para Deus, para que andasse mais rápido, para que acontecesse mais rápido. Então, que a gente não force as coisas, dá o nosso famoso jeitinho de acelerar o tempo, porque muitas das vezes ele pode ter grandes consequências, assim como foi com Sara, mas também pode machucar o nosso coração, porque a gente acaba idealizando algo, diminuindo algo aqui dentro do nosso coração, para poder fazer com que o tempo do homem vá mais rápido, para aquilo acontecer na nossa vida, e no final das contas nós vamos estar frustrados, chateados, com certeza vamos nos arrepender daquilo que nós fizemos, que a gente não deveria ter feito, porque a gente não confiou em Deus, porque a gente não esperou de fato. O tempo, gente, ele machuca sim. Muitas pessoas esperam uma vida inteira, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que estava 12 anos passando por aquela dificuldade. No caso aqui era uma doença. Muitas das vezes a gente está esperando uma cura de uma doença na nossa vida e isso parece que não tem fim. Mas a gente precisa entender que esse sofrimento no qual nós passamos diante da espera é também para nos purificar, para que a gente possa de fato receber a nossa promessa. Assim como foi com Abraão, assim como foi com José, que eu amo a história de José também. Pensem só o tanto que José sofreu. Ele poderia inúmeras vezes ter questionado a Deus por todas as coisas que estavam acontecendo com ele. Primeiro, por que meus irmãos me odeiam tanto? Eles me jogaram num poço, eles queriam me matar, eles me venderam. Imagina, gente, isso. Por que ele com certeza, talvez em algum momento se questionou, assim como a gente muitas das vezes se questiona, a gente vai e começa a questionar a Deus sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida, porque a gente não tem paciência, porque a gente não confia em Deus. José, ele foi preso injustamente. E quantas das vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente pensa, mas isso não é justo de estar acontecendo comigo. E aí entra mais uma vez, a gente começa a se comparar com o outro, que vive uma vida totalmente fora de Deus, que faz coisas erradas e as coisas estão ali de fato dando certo para aquela pessoa e pra gente não tá. Mas ele precisou passar por todo esse sofrimento, por todo esse fogo, que no final das contas foi para moldar ele. O ouro, ele é moldado no fogo. Então vai queimar, vai doer, vai machucar. Você vai ter sim momentos, porque nós somos falhos, vamos ter sim momentos que nós vamos questionar a Deus, que nós vamos brigar, que a gente vai falar assim, eu desisto, eu não quero mais saber disso, isso não é pra mim. Como muitas das vezes eu já, em minhas orações à noite, de joelhos ali entregue a Deus em todo momento, as dores do meu coração diante da espera a qual eu vivo. Assim você hoje também pode estar esperando que um sonho se torne realidade. Mas parece, ao nosso olhar, no nosso tempo, que tudo está se perdendo, que está passando, que não vai acontecer. E que você parece que está indo contra tudo e contra todos. E parece que cada vez mais aquilo parece não ter fim, aquele sofrimento parece não ter fim. Mas no final, tudo vai fazer sentido dentro de você. O Kairos, ele cessa todo o sofrimento o qual foi passado durante esse processo todo de espera em Deus. José virou governador, mas ele precisou passar por tudo aquilo que ele passou, porque para prepará-lo para aquilo que há de vir na vida dele, para que Deus não pudesse o perder, porque talvez lá atrás, quando ele estava talvez com raiva dos irmãos, chateado porque tinha sido preso, ele poderia ter feito tudo ao contrário, ele poderia ter pagado com a mesma moeda. E ele, em total misericórdia, humildade,
soube lidar com os irmãos que no final das contas precisaram dele, e toda aquela população toda que também precisavam dele. Aquilo poderia subir a cabeça dele, poderia fazer com que ele pensasse que era tudo por ele próprio, pelas próprias forças. Eu sou bom, eu passei por tudo isso, sabe? Mas Deus, ele nos quer com um coração humilde, entregue a ele, sempre. A glória sempre vai ser de Deus. No final das contas, José, Abraão, Deus cumpriu a promessa na vida deles. A mesma coisa da mulher no fluxo de sangue, ela foi curada no tempo certo, no Kairos. Eu sei que parece que não vai ter fim esse tempo de espera, porque muitas das vezes eu me questiono. As orações, elas são um misto, como eu disse no início para vocês, um misto de meu Deus, eu confio, eu entrego, eu sei que vai acontecer e é esse ano e vai ser assim. E aí não acontece. O tempo vai passando, aquilo não acontece e aí vem o desânimo, a nossa fé que vai se esmorecendo, vamos deixando de confiar em Deus, que jamais quebra a aliança conosco. A gente tem tanta facilidade de confiar nas pessoas, no dinheiro, nos bens, em nós mesmos. Qual é essa facilidade? Nós erramos, nós confiamos em coisas. E qual é a dificuldade de confiar em Deus, que jamais nos frustra, que jamais nos decepciona? Muitas das vezes a gente acha que Deus nos decepcionou, mas sabe por que a gente acha isso? Porque a gente foi lá e fez pelas nossas próprias forças, sem esperar em Deus, forçamos uma situação, diminuímos o nosso sonho para caber num tempo mais curto para que aquilo possa vir a acontecer mais rápido e no final das contas a gente quebra a cara. A gente fica frustrado, decepcionado porque aquilo de fato não aconteceu, porque o ideal não é o real. E aí a gente vai lá e culpa quem? Culpa Deus. É isso que a gente sempre faz. A gente desanima com Deus, a gente briga com Deus, mas no final das contas, quem forçou, quem foi lá e fez pelas próprias mãos, fomos nós mesmos. Nós confiamos nas pessoas, confiamos em nós mesmos e no final das contas, a gente vai brigar com Deus. Por que a gente não olha para dentro de si mesmo, sabe? E diz, eu tenho que parar de fazer por minha própria conta. Porque, gente, todas as vezes na minha vida que eu fui fazer alguma coisa, todas elas, pelas minhas próprias forças, não deu certo. Deus, ele não vive no Cronos. Deus, ele vive no Kairos. E Deus vai fazer o Kairos na tua vida, no tempo ideal. Tem uma passagem na Bíblia de Jerusalém, em Isaías 60:22, diz o seguinte: eu, Yahvé, no tempo devido. No tempo devido significa no Kairos, que é o tempo de Deus. Esse tempo que não tem início nem fim, ele só é algo sobrenatural, é divino. Apressarei a realização dessas coisas. Por isso que muitas das vezes a gente diz, aconteceu da noite pro dia. Mas só você e Deus sabem exatamente o quanto foi dolorida, o tanto quanto machucou o teu coração essa espera em Deus. Mas que para as outras pessoas vai parecer assim, ó, rápido. Aconteceu. Mas só você e Deus sabem o que vocês dois passaram diante dessa espera do Kairos na tua vida. Esperar, gente, expressa confiança, entrega total do nosso coração a Deus, a vontade dele na nossa vida.
A promessa de Deus, ela há de se cumprir na sua vida. Esse sonho aí que tá no teu coração, que arde, que você fica emocionado sempre que você pensa nele, também é sonho de Deus. Acredita, confia. Eu sei que dói muito, mas por favor, confia. Entrega teu coração. Confia em Deus. Ele vai fazer no tempo certo. Que essa palavra tenha confortado o teu coração. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.